Boa noite, Brasil. Boa noite, comunidade mundial das televisões via web. Começa agora o programa Homens de Honra. Opa! Não, agora é H2. Hoje é um videocast. E eu convidei aqui o André Faim, que é economista, formado pela USP, há mais de 16 anos de experiência em fusões e aquisições e mercado de capitais, com passagem por instituições como a Morgan Stanley, Santander, G5 Partners, fundos Privé Equity, participou de importantes operações no mercado financeiro brasileiro, incluindo IPOs da CIA, Pets e Hidrovias do Brasil, além do follow-on da Magalu de 4,7 bilhões, Banco Inter e Banco Pan e CVC Viagens. Em 2020, adquiriu o Hospital Veterinário WVET, em Alphaville, promovendo um turnaround que multiplicou o faturamento por 10 vezes em 2 anos, fruto de um trabalho comercial intenso. O sucesso dessa operação levou à sua união com a rede WeVet em 2022. É isso? Isso mesmo. Desde então, passou a empreender no setor pet, fundou em 2023 a Lobo Hotels, atualmente uma rede de creches e hotéis para cães do Brasil, e se tornando investidor da Trabalhe para Cachorro. Trabalhe para Cachorro, hein? É o TPC, plataforma de recrutamento e capacitação de profissionais do setor. Relança em 2024 e também é proprietário da Pet TV, né? Pet Mais TV. TV Mais Pet. TV Mais Pet, que foi do nosso amigo aqui também, né? Ele que iniciou. Exato. Quem que foi? Grande Luiz Mancuso. Luiz Mancuso, que hoje está no SBT lá em Alphaville. A TV Alphaville. TV Alphaville. O único economista da mídia dedicado exclusivamente ao universo pet no nosso país, com presença na televisão, redes sociais, eventos e projetos de conteúdo original, com forte atuação na interseção entre negócios, bem-estar animal e comunicação. André lidera iniciativas que profissionalizam e transformam o mercado pet brasileiro. Mas nós vamos reduzir tudo isso a uma hoje entrevista para saber um pouco mais de quem é o André e por que ele bate muito na tecla da humanização da pet. Boa noite, André. Boa noite, Jefferson. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, tá? De poder contar um pouco dessa história e falar um pouco dessa jornada aí que a gente acompanha esse setor pet. Na verdade, eu acompanho o setor pet há quase 10 anos, aí, desde 2016. E essa humanização a gente vem acompanhando, vem vendo essa evolução ao longo desses últimos anos aí, cada vez mais intensificada, principalmente aí depois da pandemia, né? Que todo mundo adotou um pet, tinha um pet para fazer a companhia lá no período que estava confinado dentro de casa, e agora um ser muito importante ali dentro de casa, na família deles. Ô André, mas bem antes da pandemia, o pet já era uma grande realidade no Brasil. Exatamente. E o que te levou a investir, você entrar no mercado de capitais e investir na linha de um de um hospital veterinário, né, para cães, e agora com todo vapor em formação de profissionais na área da linha pet, com um hotel hoje que você já está trabalhando até franquia das suas creches. Esse dia ele estava falando de creche para mim, creche. Falei, pô, mas ele tem convênio com o Estado, ou não sei o quê, alguma coisa assim, falando. Daí o Rodrigo falou, não, Jeff, você é creche de cachorro. Eu falei, você está brincando? Ele já está com mais de 10 creches de cachorro aqui em São Paulo e pedindo os próprios donos de pet que ele abra mais próximo da região deles. É isso mesmo. Então, a primeira questão que eu quero saber de você é que você é dono de um pet,
animal pequeno, um animal de grande porte, porque quando a gente fala de pet, é animal pequeno, né? Mas animal de grande porte também você tem? Ou você foi apenas por causa de um negócio? Então, vou te contar a história. Um pouco antes do hospital, eu abri minha primeira creche. Eu era cliente de creche e hotel de cachorro. E eu comecei a fazer conta. Eu falei assim, nossa, pode ser um business interessante, ainda mais pela conta que eu pagava ali. Eu tinha 2 Goldens. Aí entra aquela pergunta, Golden é grande porte, animal de grande porte aqui que é 40 quilos. Eu tô brincando, não chega nem perto de um cavalo. Mas, enfim. Mas eu tinha grande. Eu tinha 2 Goldens, eu morava em apartamento, que não era ideal para eles, né? Eu já tinha consciência disso, então desde sempre trabalhava no banco, busquei a creche como uma alternativa para eles terem uma vida saudável. Então eles iam todos os dias, aí para a creche 5 vezes por semana, e final de semana eu ficava com eles aí, me divertia, levava para parque e tudo mais. Mas nesse período foi que eu me dei conta de que isso poderia ser um business interessante, né? Mas isso era lá em 2016. Eu fiquei 2 anos com a minha creche e na época eu tinha até desenhado a marca Lobo, que ela surgiu em 2023, mas eu falei assim, olha, talvez o timing não seja agora. E saí desse setor de creches, né, nesse momento, que foi quando eu tive a oportunidade de adquirir o hospital, que foi assim, viver intensamente o que é o setor pet, entender a cabeça do tutor, acho que no modo mais difícil do negócio. Porque eu estava lidando antes com um cachorro saudável, que brincava, que estava feliz, o cliente chegava sorrindo, entregava ele sorrindo, e de repente eu passei a lidar somente com casos de emergência. Primeira coisa, eu não posso ver sangue, então eu não podia nem saber o que estava acontecendo lá dentro do hospital. Minha pressão caía só de às vezes entrando na internação. Mas o meu trabalho ali foi lapidar todo o redor daquela internação, de fazer aquilo lá a ser o melhor lugar que o tutor pudesse buscar no momento que ele precisasse de ajuda. Ou deixar, né? Exatamente. O animal dele, né, que tem. Exatamente. E foi um trabalho super interessante, porque eu lidei muito com veterinários também. Não veterinários somente do meu hospital. Porque a gente fazia um relacionamento muito próximo com veterinários parceiros da região. Meu hospital ficava lá em Alphaville e a gente trabalhava muito com... Pet é uma relação de confiança, né? Então, nosso trabalho, o nosso grande trunfo comercial foi estender aquela relação de confiança que aquele tutor tinha com o pet, com o veterinário, né? Ele trazer aquela confiança para o meu hospital, né? E aí, de certa forma, eu só precisava conquistar aquele veterinário, que ele fazia o resto do trabalho ali pra gente. Acho que foi esse o grande segredo. Só que para isso eu precisava entender a cabeça desse cara que estava no meio, né? Então, foi uma experiência muito intensa, eu entender tudo que se passava naquele setor. E aí em 2023, um pouco antes, né, eu me juntei ao Rede Wivets. Eu não toco o hospital hoje mais, né, tem a rede aqui em Tóquio, eu continuo sócio da Rede Wivets, e hoje eu voltei para esse setor de creches na ativa, aí agora em 10 unidades. É um trabalho muito intenso, parece que o tutor que eu conhecia no passado, ele intensificou esse relacionamento com o pet a partir de agora, e ele está cada vez mais exigente. André, você me dá licença, porque eu vou chamar para conversa aqui agora a doutora Juliana Sato, que é psicóloga, pesquisadora, especialista em saúde mental no setor Pet Vet, e quero agradecer você, André, que você que está me apresentando essa linda jovem, né? Essa doutora aqui, com mais de 18 anos de experiência, atua na interseção entre psicologia, estratégia de organização, bem-estar coletivo, conectando cuidado emocional a resultados consistentes. Atualmente, HERT de saúde mental e trabalho para cachorro, ou seja, ela entrou no grupo do André na parte de treinamento, onde desenvolve iniciativas voltadas à saúde emocional dos profissionais do universo pet. Sua missão é transformar a saúde mental em uma estratégia de negócios no setor Pet Vet, por meio de ações que previnem riscos psicossociais, fortalecem equipes e promovem resultados sustentáveis. Com foco em riscos psicossociais,
luto profissional, cultura emocional e prevenção do adoecimento nas equipes. Juliana atua como palestrante, consultora e articuladora de iniciativas que fortalecem a liderança e organizações que operam sob alta carga emocional, mas ainda não tratam da saúde mental como parte da gestão. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite, Jefferson. Muito obrigada pelo convite. E agradeço também, André, por essa introdução aqui como Head de Saúde Mental da Trabalho para Cachorro, que para mim é uma honra e uma alegria muito grande. E nos treinamentos, os proprietários de loja, de casas que fazem banho e tostas, não se tinham atenção para isso? Só dava treinamento para o banho e tosta e não percebia toda essa gama de problemas que o profissional tem? É muito recente, né? Esse cuidado com a saúde mental dentro do segmento Pet Vet, ele é muito recente, porque hoje a gente sabe quanto sofrimento tem tanto o médico veterinário quanto também os profissionais da área pet. E os profissionais da área pet, eles têm ali situações de muita vulnerabilidade, né? E pouco preparo emocional para isso. Então, por mais que você entenda como o mercado se modificou, na vida prática é totalmente diferente, né? Para mim é uma coisa nova isso, porque eu não via com esses olhos o adoecimento mental dos profissionais que trabalham com pet, que eles são tão fofos, tão, né? Principalmente os pequenininhos, né? Apesar que os cachorros mordem e o gato, né, dá umas arranhadinhas bacanas. Então, mas é importante. E como que é esse trabalho? Como que é esse trabalho, essa liderança? Então, você trazendo isso é muito importante porque justamente tem esse mito de que você trabalhar com os animais, você trabalha com amor, a tua vida é muito feliz, mas não é verdade. Existe um desgaste muito grande porque a cobrança é muito grande e não se tem preparo. Por quê? Porque hoje o pet ele realmente faz parte da família de uma forma muito integral, né? Tanto que ele viaja com a gente, ele dorme, ele come os mesmos alimentos praticamente com a introdução da alimentação natural. Então tudo isso, o estilo de vida dele está sendo agregado ao estilo de vida dos tutores, das pessoas. E aí quando você pensa que você está lidando ali com um ser vivo, que ele faz parte de uma família onde ele tem muitos cuidados diferentes, eu vejo pelos meus próprios pets, né? Eles têm uma equipe de médicos veterinários, eles têm cardiologista, nutricionista, tem o clínico geral, tem dermatologista, tem todo um corpo clínico que antigamente a gente não pensava, né? E o médico veterinário, ele sofre esse abalo psicológico, emocional no trabalho dele? Todos os profissionais. Mas como que um veterinário mexendo com um coelhinho vai ficar abalado? Me explica isso aí, doutora. Agora, porque a gente fala, quando pensa em pet, eu que não sou especialista nesse assunto, penso em pet, eu falo de gato e cachorro, né? Mas tem o coelhinho, tem o camundongo, tem a cobra, tem os lagartos exóticos, tem passarinho, né? Aranha, passarinho, né? Tem cavalo, que é grande porte. Tem até eu já vi como chama aquele pássaro que tem aquela pavão, pavão pet. Caramba. Pavão pet. Então é um mundo vasto, né? É muito legal. Mas só complementando aqui, né? O problema não é o coelhinho, tá? Bom, o problema na verdade é toda a carga emocional. Mexi na ferida. É que o tutor, a cobrança do tutor hoje em dia é o que pega. O estressante não é o animal, mas a expectativa que o tutor, que você chama de tutor, o dono da pet, gera em função do profissional que está atuando ali. Isso. Mesmo ele sabendo racionalmente que às vezes ele está com uma doença, vamos falar no cachorro, com uma doença de velhice, uma doença crônica, é próprio de determinados animais ter aquele tipo de doença, ele não aceita e ele cobra do profissional.
Ele cobra do veterinário, ele quer salvar aquele negócio, gasta uma fortuna para aquilo e sabe que ainda não existe um processo, porque é um processo degenerativo, né, na saúde animal. Vou te dar um exemplo, né? Primeira coisa, pet não fala. Embora tenha tutor que acha que fala, pet não fala, tá? Quando um pet ele chega num estabelecimento veterinário com dor, se sentindo mal, ele pode estar gripado, ele pode estar com diarreia, ele pode ter comido alguma coisa que não fez bem para ele pode estar com um tumor gigantesco que você não faz ideia. São infinitas suposições aqui, né? E cabe àquele profissional que está ali primeiro descobrir tudo o que está acontecendo com aquele ser vivo que não fala. Então já começa essa tensão daí. Eu chego, meu pet está triste, eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo com ele. Eu não tenho segurança, né? Você não tem segurança. Não sente segurança. Você tem que acreditar no que estão te falando que o seu pet está sentindo, porque ele não vai falar para você. Então o relacionamento ele começa de uma forma já muito dificultada por conta disso, né? Principalmente quando a gente fala de veterinário. O veterinário ele é o único detentor da informação nesse momento. Ele vai ver o exame, ele vai começar a entender o que está acontecendo ali. E às vezes não descobre de primeira. Às vezes precisa de mais exames, de mais acompanhamento para entender o que está acontecendo, né? E muitas vezes na cabeça do tutor isso não entra muito fácil. Poxa, como assim você não sabe o que está acontecendo? Você não é especialista? E fora que também tem agora as inteligências artificiais, né? Que as pessoas... Já vão com o resultado. Já vai sabendo o que tem que fazer, até o que receitar. Exatamente. E não é assim, né? Então tem que ter ali uma relação de confiança. E que muitas vezes é uma confiança construída. Então você vai construindo essa confiança. Não é logo de cara, né? Por quê? Porque justamente o animalzinho, ele carrega muitos elementos emocionais daqueles cuidadores. Tá bom. Então, os cuidadores, eles projetam ali muita carga emocional. E o bichinho nem sabe, tadinho, né? Tá bom, mas eu vou voltar ao princípio da nossa entrevista aqui com o André. André, me fala uma coisa. Você, economista, foi muito bem sucedido nos anos que você trabalhou em economia. Trabalha ainda porque você é administrador das suas empresas hoje. Mas é o que eu vi no seu currículo. Eu acredito que você era muito mais bem sucedido mexendo com ações, bolsa de valores e IPOs, né? IPOs. Que eu vi o volume de dinheiro que você trabalhava ali, não sei só o seu comissionamento, e de repente, apesar de... Você não perdeu nada, porque é toda aquela cultura que você tem da economia, da administração, aplicar os resultados, ter resultados, buscar. Você partiu para um outro trabalho, um outro negócio. Como que foi essa virada? Porque eu quero entender como foi essa virada. Você abrir mão de toda uma carreira, de uma formação, para se adaptar a um outro tipo de negócio. Porque aqui, é economia, números. Você tem que ter um perfil. Uhum. Aqui é pet. Vamos falar que é humanas. É outra área, não bate. Lé com cré, não bate. Tá. O engraçado é que você fala não assim. Acho engraçado, eu quero a verdade. A verdade. Foi negócio? É mais rentável hoje pet do que bolsa de valores? Você está dominando as carteiras de muitas pessoas? Financeiramente, quanto eu ganhava no mês no banco, obviamente, versus o que eu ganho no mês hoje na empresa, ainda não. Mas tem uma diferença muito grande no propósito que eu estou fazendo. Tá? Mas você é economista, para com isso, pô. Não bate, então, você é números. Ainda não. Você mudou. Você está entendendo o que eu estou falando, doutora? Vou falar de eu quero saber como que foi essa mudança. Como foi? Vamos lá. Então vamos. Você está pagando para o negócio, seu sonho. Como você mudou de ser exatas para ser humanas? Vamos falar. Mesmo sendo pet. Vamos falar. E nós estamos falando da humanização. Ainda você me dá a dica lá da humanização dos pets. Vamos falar. Se você quiser trazer os números, vamos falar de números. Vamos lá. Obviamente no banco eu tinha lá meu salário, eu tinha o bônus, lindo, maravilhoso. Trabalhava para alguém, recebia ordens, fazia um negócio e funcionava tranquilamente.
Você conhece o conceito de equity? Não. Do valor de patrimônio? O que acontece? Hoje, quando a gente fala no meu mercado de valuation, né, quando a gente está empreendendo, a gente não busca o valor do mês a mês, que era o que eu recebia no banco. A gente busca o valor a longo prazo. Isso eu estou falando somente do lado financeiro, a diferença das duas coisas. E aí eu vou trazer um exemplo claro disso, que foi meu hospital. Se eu estava... Vamos lá, primeira coisa. Eu estava lá no mercado financeiro, trabalhando literalmente dentro do que estava acontecendo. Eu trabalhava com compra e venda de empresa, busca de investimento para a empresa, listagem de empresas na bolsa. Eu tinha meu dinheiro lá, e aí o que eu fazia? Eu investia onde? Em ações. Ou seja, eu pegava exatamente aquele dinheiro que eu tinha acabado de tirar do mercado financeiro e voltava para ele, para o mesmo risco. E aí, quando eu tinha 28 anos de idade, mais ou menos foi na época que eu saí do primeiro banco para montar a primeira creche, eu falei assim, poxa, se eu... Aí eu entro no teu raciocínio. Se eu não sair agora para arriscar, para fazer alguma coisa diferente, vai ficar muito mais cara essa conta. Porque depois eu passo mais um ano, o salário aumenta, é exatamente o teu raciocínio. Mais difícil sair. Mas, aí vem o que eu estou falando do valor do equity. Se eu estou olhando para o longo prazo, essa empresa, vamos supor, ela vai crescer, ela vai ter o seu retorno, ela vai ter o seu lucro. Eu estou montando a cultura dentro da empresa que eu estou hoje. Então eu consigo fazer assim. Eu estou trazendo a Ju, por exemplo, porque eu entendo a importância disso. No banco não tinha um head de saúde mental, por exemplo. Na verdade, muito pelo contrário. Né? Mas eu estou montando uma cultura do negócio. Estou buscando uma longevidade para esse negócio com um propósito que futuramente pode ser vendido para uma grande empresa por um valor muito mais alto. Aí eu vou dar um exemplo para você. Eu fiquei 2 anos com o hospital. Eu comprei o hospital por X. Da mesma forma que eu multipliquei o faturamento por 10, eu vendi por 10 vezes o dinheiro. Me fala que investimento você tem um retorno de 10 vezes em 2 anos. 2 anos, nenhum. Então. É aí que tá. Entendi. Essa é o risco. Eu me dedico minha vida. Pro pessoal que tá aqui Daí com a você gente, partiu pro empreendedorismo mesmo. Empreendedorismo. Foi racional essa mudança, ou não? Literalmente eu vendi meu carro para comprar o ultrassom do hospital. Foi literalmente isso. Foi racional. Foi racional. Foi investimento, foi negócio. Mas é pelo negócio, mas é um negócio com propósito. De que é o seu propósito, então? Caramba. Foi a pergunta da minha terapia semana passada. Não. Cara, o meu... Assim, vou começar do macro, tá? Sabe quando você tem vontade de encerrar uma carreira olhando para trás e falar assim, caramba, que foda isso aqui que eu fiz? É um pouco disso. E eu vi uma oportunidade no PET, tá? E hoje eu acho que esse propósito ele evoluiu. Antes... eu realmente pensava que eu podia criar um negócio focado em creches e hotéis e no desenvolvimento disso aqui, pensando no, poxa, é um business legal, é um bem-estar, consigo fazer um negócio que vai chamar atenção, que vai trazer uma coisa legal aqui para a sociedade. Né? Mas hoje o meu propósito está na outra empresa ainda, que eu estou trazendo a Ju, Trabalho para Cachorro. Vou te falar uma coisa, não tem nada mais prazeroso do que ver o desenvolvimento de pessoas. Trabalho para Cachorro é uma empresa de treinamento. Exatamente, treinamento e recrutamento de pessoas. Treinamento e recrutamento de pessoas, que vai precisar de uma psicóloga, vai precisar de um RH muito bacana, de uma pessoa, né, focada nisso daí, habilidosa para isso. Mas são 2 negócios distintos. É essa empresa Trabalho para Cachorro, a outra empresa que você está sendo muito bem sucedido, que é os hotéis. Exato. Hotéis para cachorro. Exatamente. Pelo que você está fazendo, você já percebe, você já sabe que não vai poder crescer muito mais sendo só sua empresa. Né? Você tem 10, você pode chegar a 20 ou 30, chegue a 100 unidades suas. Mas você tem que transformar isso numa franquia. Você já pensou nisso? Você está dentro do escopo do seu projeto? Está dentro do escopo, só que justamente por conta da cabeça do tutor de hoje em dia, do dono do cachorro ali de hoje em dia, eu tenho uma dificuldade muito grande de transformar isso em franquia, porque eu tenho um risco muito grande ali. Né? Eu posso transformar em franquia aquele franqueado meu querer colocar um monte de cachorro para dentro para ganhar dinheiro e dar um chabu lá e queimar minha marca. Até hoje eu não transformei em franquia e não pensei num jeito saudável de fazer isso hoje em dia. Quanto eu trabalho para cachorro,
né? Hoje a gente está entrando no outro ramo que para mim eu tenho total interesse. E aí eu gosto de falar como essas empresas se relacionam. A Lobo é a maior cliente da Trabalho para Cachorro hoje. Porque sem a Trabalho para Cachorro, que faz o recrutamento, o treinamento das minhas pessoas, eu não teria a Lobo. Não tem Você não quer buscar no mercado, porque não tem preparado. Eu não tenho preparado. Eu preciso preparar. Então, na verdade, a Trabalho para Cachorro ela surgiu de uma necessidade minha. Porque tem fator humano. Tem fator, é 100% humano. Exatamente isso. Exatamente isso. Hoje, o coração da empresa, do grupo que a gente chama aqui, é a Trabalho para Cachorro. E quando é que você percebeu que necessitava de uma profissional como a doutora Juliana? Olha, eu lido hoje com uma quantidade de jovens que cada vez mais têm trabalhado junto comigo realmente sem um propósito do que eles estão fazendo. Querem trabalhar com pet, mas não entendem o que estão fazendo. Né? E eu acho que isso, aí não é meu lugar para falar isso, a Ju pode falar melhor a respeito, mas uma geração toda tem buscado alternativas, trabalhos, etc., sem estar muito com a cabeça ali onde deveria estar. Né? Tem algumas... Vou dar um exemplo. Né? Hoje eu tenho que lidar com funcionário com ansiedade, funcionário que está com algum problema em casa, ou no relacionamento que não consegue trabalhar, se ausenta. Ou às vezes um funcionário simplesmente falta porque não acordou com vontade de trabalhar. Só que eles não entendem hoje que qualquer falha deles ou qualquer necessidade deles afeta todo mundo da equipe. Cada unidade minha tem 10 profissionais. Um faltou, aquilo lá roda igual um reloginho. Um faltou por vontade própria, né? Ele não sabe que ele afeta todo mundo ali. E todo mundo tem que estar preparado para levar aquela carga da ausência daquela pessoa. Você não sente isso, Ju, hoje no mercado? E explica isso daí tudo quando você assumiu o projeto e revelou, André, eu vou vestir a camisa, vou trabalhar com isso e com você e tal. Você tinha enxergado todo esse espaço, todas essas necessidades? Você já trabalhava com esse tipo focado no pet ou ainda não? Sim, eu já venho trabalhando isso há algum tempo, né, nesse mercado. Mas o que existe hoje é que uma falta de preparo das gerações. Então, existe muito conflito entre gerações, porque você tem, às vezes, 3, 4 gerações trabalhando juntas, com necessidades diferentes e formas de se comunicar diferente. Então, essa geração mais nova, a geração Z, é uma geração que ela ainda não compreendeu como que eles vão atuar... como que eles vão atuar de uma forma onde não se perde a individualidade, mas que também seja voltado para o coletivo. Porque quando a gente trabalha numa empresa, a gente não trabalha sozinho, você trabalha num coletivo. E se você não entende o seu papel junto com o coletivo, você se torna uma pessoa que, ao invés de colaborar, você se torna uma pessoa que a gente tem que ficar o tempo todo empurrando, o tempo todo acolhendo. Então, mas, isso assim, demanda. Você está muito na área da mudança de comportamento, porque às vezes a pessoa entende que ela sabe que ela faz parte de uma engrenagem, ela é importante, mas o comportamento dela não é... Ela não entende. Não entende? Não entende. Se ela entender, ela faz? Não. Também não? Porque existe um componente que a gente tem que olhar para como ela foi criada. Existe um componente de como que ela é inserida no mercado de trabalho e o que ela entende de compromisso. O que ela entende ali de... Olha só, eu tenho um horário de tal a tal hora, eu estou trabalhando. A pessoa, ela não entende. Ela não tem ali uma questão de hierarquia, muitas vezes. Ela não respeita a hierarquia porque ela não entende o que é hierarquia. Então, tudo isso foi mudando, foi sendo modificado. E aí, nós precisamos ali adequar todo o ambiente para que esta pessoa vá se inserindo e ela vá compreendendo a cultura da onde ela está se inserindo. Então, eu acredito que, André e para Juliana, vocês dois aí, me respondam essa pergunta, cada um na sua área. Porque é o seguinte, eu não vou perder, eu sou empresário, eu quero dar conforto,
ao meu funcionário, mas eu quero que ele tenha comprometimento com isso. Se na entrevista para o treinamento, para a entrevista para a empresa no Lobo Hotéis, ele já não mostrar esses sinais, você não continua investindo nessa pessoa, ele já não vai entrar na empresa. Você não vai passar para a doutora Juliana para dar o treinamento que ele necessita, porque ele já mostrou sinais que vai mais dar muito trabalho. É isso, quando você faz a primeira entrevista, para antes passar para ela, como que é? Ou você já faz isso e fala, isso daqui não serve para um aluno. Não serve, eu vou perder tempo. E time is money. Não, vamos lá. Primeira coisa, a parte da entrevista é muito complexa, tá? E a entrevista ela acaba durando pelo menos aí uns 90 dias os 90 dias da contratação, e eu confesso que ela é recorrente ao longo do período como um todo. Tá? Eu tenho muito perfil que muda, né? Eu tenho muito perfil que é muito bom de entrevista, que fala o que você quer ouvir, mas na prática não necessariamente, né? E hoje eu tenho um perfil de trabalhador que ele não tem compromisso com o que ele está fazendo. E acho que hoje essa é a grande dificuldade. A Ju, na Trabalho para Cachorro, né, o treinamento técnico dela, da Trabalho para Cachorro, das empresas que a gente atua, na verdade, ele é administrado por uma outra profissional, que é a nossa head de pessoas, que é a Paula Sarri, que é a fundadora da Trabalho para Cachorro. A Ju, ela vem com um papel de mapear e da gente evoluir um pouco e trabalhar nesse perfil. Esse preparo emocional daquela pessoa. Porque aí eu consigo trazer mudar essa mentalidade e arrumar fazer que a entrevista que foi lá, ele inventou um monte de coisas, você mandou muito bem na entrevista, que ele faça exatamente aquilo que está sendo falado. Mas até, inclusive, eu tenho uma pergunta para você. Eu vi um vídeo na internet esses dias que falava sobre o funcionário que eu devo demitir, o funcionário que eu devo dar uma chance. Falava lá que o funcionário, poxa, que errou, que tá aprendendo ainda, eu devo dar uma chance e tudo mais. E aí tem um perfil, que é um perfil que a gente vê muito no mercado, que eu fiquei curioso com a resposta, eu não sei se eu concordo. No vídeo a pessoa falava que um funcionário vitimista, ele deve ser demitido, ele não deve ser trabalhado. Como é que você vê isso? Depende. Ju, mas antes você responde a minha pergunta. É verdade, na sequência. Ele já manda para você, ele contrata por experiência já 90 dias, pelo que eu percebi. Precisa pôr material humano, precisa de gente trabalhando lá para ele. E ele, nesses 90 dias, ele começa a treinar. Ou seja, do treinamento em loja e o treinamento com você. Quando chega na sua mão, você já percebe coisas que dá para mudar pela sua prática, seu tempo de casa, porque ele aposta na mudança do comportamento. Você já vê, André, vai ter problema esse rapaz aqui, ele falou o que você queria ouvir. E daí você já responde também a pergunta dele. Depende, mas dá para a gente fazer um mapeamento, bem como o André trouxe. A gente mapeia a pessoa que está ali e mapeia como ele atua dentro do setor que ele foi contratado para trabalhar. E aí vamos alinhando de acordo com os skills dele. Então a gente tem que sempre pensar nos skills, nas habilidades que a pessoa tem. E aí dentro dessas habilidades, o que é possível desenvolver e o que não é possível. Eu sempre acredito que é possível desenvolver habilidades desde que a pessoa queira e esteja disponível para. Mas se ela não tem, se ela tem muita resistência, aí não tem muito qual caminho que a gente vai atuar, né? Talvez ela necessite de um outro lugar, de um outro espaço, de um outro setor. Mas a gente tem que sempre olhar para esses fatores de entendimento do que a pessoa está buscando também. Porque é muito fácil você vender, se você tiver habilidade de venda, mas será que isso está condizente com o que de fato você quer, com os seus valores pessoais? Então, isso para essa geração mais nova não está muito claro muitas vezes. Você falou de vendas, e vendas é uma coisa muito importante. Mas todo mundo que não tem habilidade cai no final em vendas. E daí ele percebe que venda é algo muito maior e a empresa começa a dar treinamento de venda de vários treinadores que eu conheço.
Mas quando o cara não sabe nada, o que ele vai? Ele vai para vendas. Para vendas. Né? Não é uma habilidade que ele tem, mas ele precisa do emprego e ele é comissionado em função das vendas que ele tem. Então ele acaba usando como motivador. Diferente do trabalho de vocês. É isso aí. Foi só um hiato que eu fiz aqui. Não, mas continua, gente, continua. É super importante, na verdade. Pra gente, falando de Lobo agora, né? A vendas é extremamente importante, porque, na verdade, a gente está constantemente vendendo. Hoje, um trabalho na Lobo, a gente tem um processo de venda muito claro. O que é a venda, né? Aí eu deixar muito claro para o cliente os meus diferenciais e fazer com que ele matricule em alguma creche minha ali ou que se hospede comigo, tá? Mas o trabalho de venda hoje no meu setor, ele é constante. Eu tenho que mostrar para aquele cliente, ele vai todo dia lá. André, mas assim, pelo que você está falando, não é sazonal. Eu não viajar com a minha esposa, com a minha namorada, com meu filho e tal, sou solteiro, e vou deixar meu pet de final de semana. Você tem uma creche de segunda a sexta, de segunda a domingo, é isso? Exatamente, são os dois serviços. Eu tenho a hospedagem esporádica, que é quando você vai viajar, você deixa o pet comigo, ele dorme lá, e eu tenho literalmente uma creche. Antes de você ir trabalhar, você passa, deixa o seu cachorro lá, na hora que você encerra o seu período do seu expediente, você volta e pega ele. Loucura, loucura. Exatamente. E esse perfil hoje é o que mais tem. Né? Nossa Senhora. Se eu puder estimar aqui, acho que São Paulo já deve estar batendo mais de 1.000 estabelecimentos de creche. Facilmente. Sim. E é uma necessidade muito grande. Não tem uma perua que vai buscar? Tem. Que vai buscar, que nem seu filho, né? Sua filha, e vem buscar em casa, leva para a escola, né? E depois, no final da tarde, entrega no horário combinado. Exatamente. Tem também isso? Tem. Tem até serviço. Tem esse serviço ainda, quando a gente vai buscar lá, o tutor faz, a gente liga, chegamos aqui e tudo mais, o tutor ainda fala assim, não, peraí, ele tá terminando de comer, deixa ele terminar de comer que eu já desço, igual o filho. Sim. É desse jeito. Mas voltando à nossa pergunta do vitimismo, do vitimista, isso. A questão do vitimista é que você vai entendendo ali o porquê que ele tá fazendo isso. Qual que é, o que tem por trás disso, qual é a motivação dele para agir dessa forma, né? E muitas vezes pode ser um manipulador, pode ser uma manipulação. Então, através da manipulação, ele vai colocando esse lado dele de vítima, e aí quem estiver do outro lado, se não tiver um preparo muito consistente e maduro, vai embarcando nesse discurso. Então é algo muito complexo, né? Por isso depende. Tem pessoas que de fato elas são vítimas, mas não são vitimistas. Mas tem pessoas que não são vítimas e elas têm um discurso vitimista. Então quem está ouvindo precisa estar muito consciente do que é que essa pessoa está querendo dizer de fato e o que tem por trás daquilo que ela está querendo dizer. Entendi. Não é fácil não. Lidar com pessoas é bem complexo. E você, vamos voltar ao assunto da perua, que vai buscar, vai trazer. Na Lobo, hotéis tem? Tem um parceiro terceirizado que atua junto conosco. Esse indica pro pai. Exato, indica pro tutor, pai. Exatamente. Pro pai, pro tutor, que esse daqui tá querendo esse serviço seu. Exatamente. Daí você lida com ele. Exatamente. Mas não do próprio Lobos Hotéis. Ainda não. É uma outra operação. É uma coisa completamente outra logística. O próprio, por exemplo, a gente tem banho e tosa também. Cada operação é de um jeito. Eu tenho que estar muito claro como é que eu vou fazer isso rodar. Porque eu preciso fazer isso rodar em 10 unidades. Preciso ter 10 motoristas. Às vezes até mais, às vezes uma perua só não... Hoje cada hotel suporta quantos animais? Varia um pouco por conta de tamanho. A gente tem uma conta por metro quadrado, pensando metro quadrado e funcionário por quantidade de cães e pensando na saúde ali do todo o ecossistema, incluindo humanos e cães. Na média, as nossas unidades atuam ali com 40 a 50 cães por dia. Mas eu tenho uma unidade no Morumbi, por exemplo, de 800 metros quadrados, que ali facilmente cabe pelo menos uns 100 e poucos cães por dia. Depende do porte. Por causa que você fala uma creche de 50 animais, né?
É uma sala de aula. Ah, sala de aula. Uma sala de aula. Só que eles não estão sentadinhos na cadeira. E você falou de um projeto para mim, André, no passado, recente, em que você queria colocar câmeras para que ele gerasse conteúdo para sua TV. Já tem as câmeras, mas a gente pensa em colocar câmeras um pouco mais próximas ali dos cães para que a gente consiga criar um conteúdo mais instigador ali para a TV. E isso já, os seus clientes têm acesso a essas câmeras? Tem. Todos eles têm acesso. As câmeras, elas são 24 horas para os clientes. 24 horas. Exatamente. É porque senão ele não se sente seguro, né? Exatamente. Então explica para mim mais essa operação, André, tanto de creche como esporádico de finais de semana. Até mesmo para os nossos espectadores saberem como funciona o Lobos Hotéis. Claro, bom, a creche, como ela funciona? Né? Você tem, na base da mensalidade, você paga um valor por mês para o seu cachorro ir de aí você escolhe se eu quero o plano de uma vez por semana, 2, 3, 4, 5 vezes por semana, né? E o hotel é caso o cachorro tenha necessidade de dormir. Pode ser de final de semana, pode ser durante a semana ali. A gente já teve hospedagens ali de 45 até 60 dias. Que às vezes o tutor viaja para o exterior ali e volta depois de 2 meses. Nossa. E tudo isso tem que ter um preparo para o próprio cãozinho. E essa parte é mais importante de todo o nosso trabalho. O que o pessoal pensa? Da mesma forma que ele acha que ele está lidando com uma criança. Ele vai virar para o pet e falar assim, papai está indo viajar, você vai ficar de hotelzinho ali, você vai ficar ali na casa do tio, depois eu volto para te buscar. O cachorro não faz a mínima ideia do que você falou para ele. Então a gente precisa condicionar o cachorro a essa nova rotina que ele vai ter. Literalmente, um jeito fácil de explicar isso é assim: é eu explicar para aquele ser que ele foi deixado num lugar com pessoas que ele não conhece ainda e que eu vou voltar para buscar ele. Porque muitas vezes o que acontece conosco, a pessoa vai viajar, nunca deixou o pet num hotel na vida. Liga pra gente e fala assim, eu tô indo para o aeroporto, preciso deixar meu pet em algum lugar aqui, vou ficar 15 dias fora. E a pessoa acha que é normal. Hoje precisa de uma conscientização pra gente explicar para aquele tutor que o pet não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Porque é cheiro diferente, lugar diferente. Pessoas diferentes, rotina diferente. Aquele cachorro está na casa dele, ele não costuma frequentar um espaço. Aí de repente ele vai lá para um lugar cheio de um monte de cachorro diferente, um monte de pessoas diferentes. Como é que ele vai saber que ele está bem? Ele foi abandonado? Principalmente cães resgatados. Cães de ONG são os que a gente mais tem que instruir o tutor. Porque muitas vezes esse pet ele já vem com algum trauma de abandono. E aí, ser deixado em um estabelecimento que ele não faz a mínima ideia do que é, ele precisa passar por um período de que a gente chama de adaptação, até ele entender o que está acontecendo com a vida dele. Né? Então, tudo isso a gente faz esse preparo. E o resgate? O tutor chegou depois de 15 dias. Como que esses encontros são maravilhosos? É maravilhoso, é uma festa. Na verdade, no final do dia da creche já é uma festa. Já é. Já é uma festa. E eles amam, obviamente. Os tutores, os pets amam. É bem gostoso. Muito bacana. Doutor, e aí? Como é que fica essa questão que o André falou? Você já vivenciou isso ainda ou não? É jovem na empresa? Dessas pessoas que ficam... Na empresa ele é muito jovem. Na empresa eu sou bem jovem. Jovem na empresa. E já pegou um caso de a pessoa ir pro exterior, ficar 2 meses e depois pegar o cachorro? Já, e até já vi creche onde eles não queriam mais pegar o cachorro. Eu não hospedo. Não queria mais pegar o cachorro de volta. E aí a creche que tinha que ficar responsável pelo bichinho. Como assim? Abandonou o bichinho. Foi embora e... A gente já teve alguns casos assim. No hospital tinha muito, caso de abandono. Mas na creche a gente teve um caso de o tutor chega, dá o dado falso, o CPF falso, fala que vai viajar, paga 20 dias de viagem ou 10 dias de viagem, chora pelo preço ainda e nunca mais volta. Deixa já pré-pago. Ele abandona o cachorro lá. Ele abandona o bichinho. Tem histórias do setor, né? E o contrato? Você tem um contrato que garante tudo isso? Tem as coisas, garantia? Porque é complicado tudo isso, né? Tem. A gente tem um contrato. Menos pior do que deixar na estrada, deixar não sei o que e tudo mais e tal. Mas é um abandono, né?
Total. Mas sabe o que é mais difícil? Do setor como um todo, né? A gente vê uma certa dificuldade do tutor entender hoje, aí como empreendedor falando, o tutor entender que o nosso negócio é um negócio. Por exemplo, né, o nosso contrato ele tem multa de cancelamento, ele tem multa por pausa. Poxa, uma escola, é igual uma academia. Se você não vai, eu tô lá à sua disposição. Se você não vai... É no show. É no show. Agora explica isso pro tutor. Não, ele quer o crédito dele, ele briga, ele faz escarcéu, ele te negativa no Google. Eles têm... É que é uma linha muito tênue, né, com o cliente, porque a expectativa do cliente é que ele pode fazer o que ele quiser dentro daquele contexto, porque as pessoas amam os animais e elas amam trabalhar com os animais. É isso. Então é por amor que elas estão lá, mas a minha luta dentro do segmento é que justamente assim, não é por amor que você faz com amor, mas você ganha para isso, você ganha, você tem, você trabalho. Vive disso. É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Até resgatando o que eu estava falando, né? A gente trabalha hoje com uma quantidade segura de cães e pessoas e tudo mais. Então, as minhas contratações, o meu treinamento, os meus protocolos são com base naquela quantidade de cães. Você chega a férias de janeiro, aquele tutor que está lá todo mês fala para de ir, eu não estava contando que ele ia parar. Eu deixei de ter matrículas novas porque na minha cabeça ele ia ficar. Entendeu? Então, tem tudo isso... Qualquer mudança repentina que o tutor acha que está no direito de fazer afeta toda a nossa empresa. Muito bom. É complexo. É complexo. Só que não, né? Faz parte do dia a dia de vocês que são profissionais dessa área. Já estamos acostumados. O que você não está acostumado, André? O que você não está acostumado, doutora Juliana? Faz você primeiro, que eu ainda preciso pensar que tem muita coisa na lista. Eu não estou acostumada. Você pega de surpresa com essa pergunta. É verdade. Não acostumado a ser pego. Mas é muita... Quando você lida com pessoas, você entende ali que, de fato, você tem demandas diferentes para necessidades diferentes. E muitas das vezes, essa comunicação, ela não acontece de forma clara. E aí você tem que ir desvendando minúcia na minúcia, alinhando o diálogo para você conseguir entrar numa fluência ali, tanto de equipe quanto com o cliente certo, o cliente que vem. É lógico que tem pessoas que destoam, mas quando você consegue ter esta clareza, o organismo, a função, ali, o funcionamento da empresa vai muito mais rápido. Mas entrar lidando com seres humanos. Elas são surpreendentes. Acredito que a Lobo Hotéis, ela tem um site. Ela já tem uma tabela de valores, ela já tem as regras do jogo, como funciona, como não funciona, os horários. Você está falando de horário, eu posso combinar um período só na parte da manhã, um período só na parte da tarde, um período o dia inteiro. Só o dia inteiro. Você pode buscar a hora que você quiser, mas tem horário de entrada. Tem horário de entrada, tem horário de saída. Mas pode sair, você pode, a gente libera a saída a hora que quiser, mas o horário de entrada é o mesmo. Qual é o horário de entrada? O horário de entrada é das 7 às 10 da manhã. Das 7 às 10. 7 às 10 da manhã a gente deixa uma tolerância de meia hora aí por conta do rodízio. E o porquê? Os cães eles entram nesse horário e participam de atividades em conjunto de manhã para o gasto de energia deles acontecer no período da manhã e a gente equilibrar a matilha para não ter briga, para não ter problema. Então a gente existe uma estratégia. Tem todo um trabalho. Tem o horário de almoço, o horário de descanso e depois atividade. Os pets têm rotina. Pets têm rotina. Às vezes o pet tem mais rotina que o tutor. E o tutor nem sabe. O tutor não sabe. André, é só a minha curiosidade. As creches são só para cachorros ou para gatos também? Para cachorro. Só para cachorro. Gato tem uma dificuldade maior em socializar. Então, até hotel para gato é um pouco mais complexo. Gato é um bicho completamente diferente. Né? A gente tem um projeto de possivelmente abrir um hotel para gato no futuro, mas a gente ainda fica um pouco ressabiado quanto a isso, porque eu tenho 4 gatos e 4 cachorros. Né? O gato ele gosta de ficar no lugar dele, né? na casa dele. Então eu acredito muito mais no trabalho de pet sitter
de ir até a sua casa, cuidar do gato no local dele, do que você pegar aquele bichinho e transferir ele para um lugar que pode gerar muito estresse. Mas é um trampo do caramba isso daí, hein? Você tem que você tem que achar uma pessoa com responsabilidade que vai entrar na sua casa enquanto você não vai estar lá. É complicado. É uma complexidade muito maior. Entendeu? É complexo, mas é isso, o setor é complexo. Nossa, o setor pet, se a gente for falar aqui, vai ser uns 4, 5 episódios. Loucura, loucura. E como tá hoje? Quanto tempo o senhor já está na empresa? Quantos treinamentos já ministrou? Como é que tá? Ela acabou de entrar. Foi contratada agora? A hora que você chegou aqui, a gente estava gravando o vídeo de boas-vindas dela. Verdade. Exatamente. Na verdade, a gente já discutiu muita ideia. A gente discutiu muita ideia. A gente está com um cronograma gigantesco para 2025. Eu estava livre da meia-noite às 6, ela também. A gente falou assim, bom, então vamos trabalhar nesse horário aqui, pra gente botar as coisas de pé em 2025 ainda. Tá ótimo, tá ótimo. Então seja bem-vindo à casa, né? Então faz uma referência, porque eu não vi essa gravação de boas-vindas. Dá boas-vindas à doutora Juliana Sato aqui no programa H2. Não, vou aproveitar isso. A gente está muito contente na Trabalho para Cachorro de ter a Ju conosco. Eu acho que é um passo gigantesco na empresa. Nós somos a primeira empresa do setor pet, que é a primeira empresa e a maior de pessoas a ter uma rede de saúde mental num setor que necessita disso. Então, vai ser uma oportunidade muito grande para a empresa, para a gente absorver todo o conhecimento que a Ju vem trazer para a gente, e uma oportunidade inteira para o setor para conhecer o trabalho dela. Como você localizou o trabalho dela? A gente tem um parceiro em comum que apresenta até na nossa TV, né? Ele fez a introdução entre eu e a Ju, e foi muito engraçado porque ele queria participar do nosso primeiro café, né? Porque vocês não se conhecem, eu quero apresentar vocês. Acho que no nosso primeiro café a gente conversou como se a gente se conhecia há anos, porque a cabeça, assim, o nosso pensamento batia muito. Então aí foi dito e feito. A gente já hoje está discutindo diversos programas dentro da Trabalho para Cachorro, tanto de treinamento, de estudo, de avaliações ali com os profissionais. O que é interessante, como eu tenho a minha própria empresa, a gente consegue aplicar esses conceitos na minha própria empresa para a gente fazer, criar um produto e um programa muito interessante dentro da Trabalho para Cachorro. Ok. E aí? Você que está chegando hoje na casa, depois de muitos cafés, de muitas reuniões, você viu uma luz no fim do túnel? Nossa, eu vejo muito, eu sou muito honrada e muito feliz do André ter me convidado, né? E eu já estava namorando há um tempinho ali, por conta desse nosso parceiro que comentou. E para mim é um mundo que precisa ser explorado com muita consciência, né? Com muita qualidade, muita competência, porque de fato existem pessoas que entram nesse mercado de saúde mental, mas eles não têm o preparo adequado para isso. Então, tendo ali protocolos, processos, e que a gente possa até escalar, né, o conhecimento que nós estamos implementando na Trabalho para Cachorro, isso é excelente. Eu vejo um mundo de possibilidades. Ok. André, eu acho que pelo nosso primeiro encontro, o programa já está chegando ao fim, né, nesse nosso bate-papo. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e me falasse ainda o que você almeja para o futuro. Bom, eu gosto de falar que toda vez eu estou só no começo, né? A Ju já percebeu isso, foi uma das coisas que clicou muito na gente. A gente é cheio de ideias, acho que é um setor que está mudando cada vez mais, né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande para Trabalho para Cachorro esse ano, não só para Lobo, mas eu gosto de falar da Trabalho para Cachorro porque ela é o coração de tudo, né? A gente hoje está embarcando num projeto novo, desbravando o setor de uma forma única que a gente não está fazendo, que ninguém nunca fez, que é trabalhar na saúde mental desse setor. Então, eu estou muito animado com o que vem por aí, porque eu não posso falar spoilers. Talvez no próximo programa eu conte as novidades. Talvez. Vamos implementar primeiro. Exatamente. Juliana Sato, e você, para suas considerações finais, hoje que você realmente fechou o contrato no Trabalho para Cachorro, e eu tenho, nesse nome, tá me falando alguma coisa que você não vai parar. Tá arrependida? Não. E vamos lá, você vai trabalhar para cachorro. Suas considerações finais. Trabalhar muito. É um setor que ele tem muitas oportunidades
E essa parte da educação, ela é fundamental. Então, quanto mais nós conseguimos trabalhar a mente das pessoas, isso vai trazer muito mais segurança, tanto para os profissionais quanto para os tutores. Então, esse casamento é perfeito. Ok? Quero agradecer a Juliana Sato, ao André Faim, por essa belíssimo bate-papo que nós tivemos aqui. Espero que nossos net espectadores tenham aproveitado. E nos GCs que vão aparecer aí, você pode entrar em contato com o André, pode entrar em contato com a doutora Juliana, que eles vão estar de pé e à ordem para sanar dúvidas e trazer você para Lobos Hotéis. Exato. Não é isso? Trabalhando para cachorro. Um grande abraço para todos vocês e tchau!